Como todos sabem, hoje é noite de Santa Ceia. Uau! Amém? Você está feliz por saber que hoje é uma noite de Santa Ceia? Esses dias eu estava meditando um pouquinho e o Espírito Santo veio e disse assim: você sabia que toda Santa Ceia eu tenho a oportunidade de oferecer a todos um novo nível de experiência comigo? E eu disse amém, porque eu acredito quando o Espírito Santo fala comigo. E eu pedi para ele: me ensina sobre esses 3 níveis. Ele sorriu e disse: ué, corpo, alma e espírito. Aí eu: amém. Mas me ensina mais. E ele começou a me mostrar e me fez a estar estudando, pesquisando sobre algumas coisas. E no pesquisar eu percebi algo, que cada um do que está presente aqui, cada um de vocês, você que está nos assistindo, cada um de nós, não somente em cada culto, mas principalmente na Santa Ceia, temos uma oportunidade de viver algo particular em nossas vidas, algo particular no momento da ceia. E para mim, já há muito tempo, já fazem mais de 10 anos que a Santa Ceia para mim é um momento muito especial. Não pelo fato de ser somente a Santa Ceia em si, é porque eu sempre criei, sempre acreditei, de 10 anos para cá, que na Santa Ceia, o culto de Santa Ceia é um dos cultos onde Jesus, ele sempre vem. Sempre Jesus vem. E se existe algo que a gente precisa entender, é que nós vivemos experiências constantemente. Tudo que nós fazemos se encaixa dentro de um rol chamado experiências de vida. Tudo que você faz, tudo que você faz. E eu comecei a estudar sobre essas experiências, o qual o homem tem a oportunidade, o ser humano tem a oportunidade de viver. Existem experiências que aparentemente são cotidianas, mas existem experiências que são específicas na vida de cada um. Exemplo, você pode ir ao cinema. Você pode ir ao cinema e assistir um tipo de filme, um filme de ação. Mas a experiência que você vai ter em um filme que seja comédia é diferente do filme de ação. Se você vai assistir um filme de aventura misturado com romance, ou um filme de romance, você vai ver que a experiência vai ser diferente do filme de comédia, que é diferente do filme de ação. Se você sai para jantar, se você sai para almoçar, se você é casado e leva a sua esposa para algum lugar, se você namora com alguém, um homem namora com uma menina e leva a sua namorada para poder presenteá-la ou agraciá-la com um lanche ou com um jantar ou um almoço, cada momento que você faz isso é uma experiência diferente. Ou será que eu estou enganado? Pasmem, mas até velório, se você for, você vai ver como são experiências diferentes. Eu não sei se vocês já ouviram uma frase de efeito que se usam muito. Gente, nós somos para um velório. Que coisa linda aquele velório. Vocês já ouviram essa frase?
Não, já ouviram? Sério? Nunca ouviram? Eu não sei se é porque pastor, ele sempre, né, que acolá tem que fazer parte de velórios. Mas eu entendo quando as pessoas falam isso. Particularmente eu e minha esposa, há 2 anos atrás, foi um tempo que a gente tivemos experiências em questão relacionadas a velórios. E tiveram velórios em que sentimos a presença de Deus. Teve velórios que não sentimos a presença de Deus. Foi experiência. Você consegue entender? Como tudo na vida do ser humano passa pelo processo de experiência. Tudo que você vai fazer, se é um novo emprego, se é uma nova oportunidade de um trabalho, que você tem que abrir mão do local onde você está, você vai ter a experiência de poder falar com teu chefe ou patrão, para negociar a tua saída de forma saudável. É uma experiência. Tudo na vida é uma experiência. E quando nós aprendemos a viver essas experiências em Deus, nós nos tornamos experts nas coisas espirituais. E hoje, como um culto de Santa Ceia, eu tenho uma referência bíblica para estar compartilhando com vocês, que daqui a pouco nós vamos ler. Que foi exatamente o momento em que Jesus tem o tempo para cear com os discípulos. Mas antes de ler essa passagem, eu quero estar compartilhando com você, nesse mesmo capítulo onde fala dessa passagem, dessa experiência. Eu quero que você me acompanhe em Marcos, capítulo 14, no versículo 22. 22? Deixa eu me ver. 32. Diga assim comigo: Jesus. Vamos lá. Jesus. Não. Se você acredita em Jesus, que Ele fez um sacrifício real na sua vida, eu peço para que você fale com mais evidência. Diga comigo: Jesus, eu preciso de uma experiência com você hoje. Amém. Versículo 32 do capítulo 14 de Marcos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Versículo 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. A minha alma, no versículo 34 ele declara: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele: fiquem aqui e vigiem. Versículo 35, ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperasse fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. 37. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? 38. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. Diga comigo, pois o espírito
Vamos, pois o espírito está disposto. Diga assim, mas a carne é fraca. Você pode declarar de novo, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Continuando o versículo 39. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Versículo 40. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. 41. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. 42. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Que experiência Jesus viveu aqui. É incrível, nesses momentos, se você detalhar, se você mergulhar nos entre caracteres, no espaço de cada letra, nos espaços em branco que contém entre cada letra da tua Bíblia, você vai ver como Jesus expressou a sua humanidade como nunca. Foi tomado por profunda angústia, foi tomado por profunda tristeza, entrou em desespero, a ponto de sentir vontade de morrer. Está aí na Bíblia. Eu não sei qual a sua versão, mas na minha versão fala isso. Jesus ainda chegou para o Abba, para o pai, e disse: Pai, eu sei que você pode todas as coisas, mas se possível, afasta de mim esse momento. Muito conhecido a frase: afasta de mim este cálice, mas contudo, diga assim comigo: seja feita, vamos, seja feita a tua vontade. Percebe como ele orou o Pai Nosso aqui? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Você percebe que o momento em que o homem, Jesus, está em um ponto mais crítico, mais delicado da sua vida, ele consegue orar de forma correta. E eu estou falando de Jesus o homem, não estou falando de Jesus o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que experiência Jesus teve aqui, e como ele nos ensina, pastor Tiago, nesse momento. E aqui eu quero trazer para vocês o nível de corpo, alma e espírito. As experiências que cada ser humano tem, que cada filho tem, ela tem que atingir alguns níveis. Segundo a ciência, chama-se o primeiro nível de nível sensorial. Experiência sensorial é um efeito construtivo essencial, poder de criar, reforçar ou enfraquecer as sinapses e circuitos nervosos do corpo humano. O que é sinapses? Eu acredito que muitos aqui não sabem o que é sinapse. Eu vou dizer para você porque eu aprendi ontem o que é sinapses. Sinapses é a região de proximidade entre o neurônio e uma célula por onde é transmitido um impulso nervoso.
Pastor, pelo amor de Deus, o que quer dizer isso? Toda atitude que você toma, toda ação que você faz, é um ato de um impulso nervoso que acontece entre um neurônio e uma célula. Exemplo, na hora da adoração, muitos estavam aqui na frente, de mãos erguidas, flamulando bandeira, correndo, chorando, estavam externando um impulso, o qual foi gerado nas suas emoções. Experiência sensorial. Esse é um nível em que, particularmente, a maioria dos cristãos, dos filhos, das pessoas vivem em Deus. São agentes ativadores que nos levam a ter essa condição e eles ativam. Hoje muito conhecido como os 5 sentidos, mas a ciência já qualificou mais 2 sentidos. Então hoje você não tem mais somente 5 sentidos. A ciência encontrou mais 2 sentidos. E sabe o que eu acho mágico em tudo isso? É porque revela o número 7. É algo espiritual. Segundo a ciência, você tem o tato, como eles chamam de tátil. Você tem o olfativo, que é o olfato. Tem o auditivo. E tem o gustativo. Isso são nomes técnicos, científicos, que são dados. E tem o visual. Só que o 6º se chama vestibular. Não é o vestibular de você passar para ir para a faculdade. É outro vestibular. E tem outro chamado de propriocepção. E eu quero dizer, abrir um parênteses, se você conseguir falar esse nome em 3 vezes consecutivo, você rompe falando em línguas. Propriocepção, chacarabalaba, cheirarababa, e vai-se embora. Os 5 sentidos normais, eu acredito que todos conhecem. Mas o 6º e o 7º, o 6º, que é o vestibular, é o sentido que trata a percepção que temos em relação à gravidade, movimento e equilíbrio. Ele identifica informações importantes como movimentação, deslocamento do corpo, balanço e alterações gravitacionais. Um paraquedista, ele só consegue se tornar um exímio paraquedista quando ele tem percepção gravitacional. Porque se ele saltar de um avião ou de um helicóptero, sei lá, ou de até mesmo de um edifício, se ele não se posicionar da forma correta, com certeza ele vai morrer. Mas para isso ele só consegue fazer por conta da percepção de um sentido que foi desenvolvido. Eu não sei se você já teve experiências de voar. Experiências espirituais que eu estou falando. Sim. Nós somos uma igreja que acreditamos em experiências espirituais. Eu já tive algumas. E sabe o que é interessante? É porque o nível de densidade no mundo espiritual é muito mais intenso do que esse nível qual nós estamos. Os teus sentidos, eles se tornam muito mais agudos. Você se torna mais sensível. O 7º se chama de propriocepção. É o sentido que nos permite a saber onde estão as partes do nosso corpo. Exemplo, feche os olhos agora. Você pode fechar os olhos? Bata a palma. Toque na sua boca. Toque na sua boca. Toque no seu pé. Esse é o sentido, o 7º sentido, onde você, mesmo de olhos fechados, você sabe onde está cada parte do seu corpo. E você pode liberar um comando e eles corresponderem. No mundo espiritual é da mesma forma. Você vê objetos, você vê seres espirituais, você vê pessoas, você vê Jesus, você vê o Espírito Santo. Você vê.
Na experiência sensorial, você ativa pelo menos um dos seus sentidos. Se eu pedir para você apertar o teu nariz, você vai ter no mínimo duas experiências. A primeira é de saber que está tocando o tátil, e a segunda é saber que está sentindo dor. No mundo espiritual também é assim, você sabia? Que você sente as dores, você sente as sensações. Você vai entender já porque eu estou falando disso, e porque o texto que eu usei foi a experiência de Jesus no Getsêmani. Cada experiência que você tem, se você ouve uma música, dependendo do teu estado de ânimo, essa música pode mudar o teu estado de ânimo. Na própria igreja, se nós tocamos uma música de guerra, você puxa a espada espiritual e chacarabalabachei, sai marchando, faz aviãozinho, roda pirueta, faz o reteté dos céus, corre para cá, corre para lá. Mas se nós tocamos uma música mais suave, você tende muito a se prostrar, a mover as suas emoções e até mesmo chorar ou sorrir. E esse tipo de experiência ela é muito boa. A experiência sensorial ela é muito boa. Só que na experiência sensorial você vive apenas um nível em Deus. Você sente a presença dele, você se emociona, você chora, você sorri, você tem a atitude de orar pelo outro, você pede perdão a ele, você pede força. Isso é uma experiência sensorial, porque o Espírito comunica a você, e você sente algo e você faz. Só que isso é em um nível. Só que, além do sensorial, existe mais um nível, que é o segundo. No capítulo 12 de Romanos, fala sobre a mente, renovar a nossa mente. Segundo a ciência, é chamado experiência racional. Como se dá a experiência racional? Você tem uma experiência em Deus, você tem aquela experiência e uma palavra vem e toca você. Você começa a olhar, você vai meditar na palavra e essa palavra começa a te levar a um entendimento dentro daquilo que você acredita viver, que nós chamamos de cosmovisão. A cosmovisão nada mais é do que você evidenciar e externar uma vivência naquilo que você acredita. A partir do momento que você começa a encaixar uma experiência sensorial nos teus sentidos e você traz ela para o teu raciocínio, você passa para um novo nível, onde você vai entender um pouco mais sobre a tua teologia, da maneira como você vê Deus, da maneira como você enxerga Deus, da maneira como Deus é para você, da maneira como você acredita que deve se mover, como você deve pesquisar a palavra, ou ler, ou ter leituras, para entender quem é Deus na sua vida. Começa a entender um pouco da ideologia que você tem sobre ser um cristão, ou não. Começa a trazer entendimentos sobre você ser um cristão, que deve ou não separar o santo do secular. O nível racional não é querer dizer que você vai viver em uma condição terrena, mas sim trabalhar o teu raciocínio juntamente com as tuas emoções para receber revelações de como você deve expressar o teu estilo de vida. E sabe o que é mais louco? É quando você consegue casar um com o outro, pastor André.
Existe esse próximo nível, não é novo, é o próximo nível em que a ciência chama experiência molecular. E eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência molecular. Porque até aqui eu acredito que você entendeu. Você tem a sua experiência nas suas emoções com Deus. Você consegue ter algumas experiências vivendo. Depois você começa a entender as experiências que você viveu através de uma leitura bíblica ou de livros relacionados que venham fazer você amadurecer nesse entendimento. Só que, no molecular, conforme a ciência diz, retrata sobre você evidenciar o teu DNA. As tuas características, a tua personalidade, quem você é, como é o teu comportamento devido à tua descendência, o que você carrega, tudo isso fala sobre a experiência molecular. Só que se trouxermos essa experiência molecular para um sentido espiritual, você vai entender algo. Sabe o que é? É que dentro de você existe um DNA da eternidade. Você não entendeu, né? Dentro de você não existe somente um DNA, porque seu pai e sua mãe se casaram, tiveram um relacionamento e geraram. Você foi gerada disso. Esse nível é um nível muito baixo, muito simples para aquilo que Deus tem para você. E às vezes deixamos de viver o que Deus tem, porque não conseguimos enxergar esse DNA espiritual que discorre dentro de nós. Jesus, nesse momento onde ele se encontrava no Getsêmani, ele estava ali, tendo experiências violentas, nos 3 níveis. E em todas as 3 experiências, todos os 3 níveis que Jesus teve, ele evidenciou o seu DNA espiritual. Estamos em um tempo, diga comigo, eu preciso evidenciar o meu DNA espiritual. Dentro de você existe um DNA espiritual. Dentro de você existe uma essência espiritual. Dentro de você existe uma partícula de Deus que precisa ser evidenciada e ser externada para que você consiga viver aquilo que Deus tem para você nesse tempo. E às vezes deixamos de viver porque não buscamos evidenciar esse DNA. Às vezes, entramos em uma bolha chamada conformismo no presente século e achamos que é isso que Deus quer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus queria que Jesus passasse pelo que ele passou? Sim ou não? Você acha que é da vontade de Deus que você passe por necessidades? Não é que Deus queria, porque era necessário passar. Porque não existia ninguém tão qualificado. Em outras palavras, não existia ninguém que evidenciasse tanto o DNA da eternidade. Aí talvez você esteja dizendo agora, pronto, ele era Deus. Aí eu digo, pronto, você não entendeu.
que se você evidenciar o DNA da eternidade dentro de você, você vai se movimentar, mesmo em momentos difíceis, com plena confiança. Você consegue entender isso? Não são os momentos difíceis que te qualificam ou desqualificam. É a tua essência. Porque você pode muito bem se desqualificar em um dos melhores momentos da sua vida. Você sabia disso? Davi, um dos melhores momentos da vida dele. Rei, estava dentro do palácio, estava de boa na lagoa, estava bem tranquilo. Naquele momento, Davi buscou uma desqualificação em um momento bom. Era rei. Mas quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele em nenhum momento se desqualificou, pelo contrário, ele se qualificou mais ainda. Você consegue entender? Não é circunstância, não é uma crise, é o teu DNA, é a tua essência em Deus que vai te qualificar ou não. É a tua essência em Deus que vai fazer com que você seja mais que vencedor. Você consegue entender? Jesus sabia, cara, eu vou ter que passar por isso. Pai, eu não queria passar por isso. É a tua vontade? Tá bom. E hoje, a palavra diz que Ele está sentado à destra de Deus Pai. Hoje pela manhã, eu estava falando, na finalização do retiro, se você entende que dentro de você existe o DNA da eternidade e você ativa ele, você evidencia ele, a última coisa que você vai se preocupar é com Satanás tentando te tentar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o momento mais difícil para Jesus? Foi no deserto ou foi no Getsêmani? Dentro da tua concepção, dentro da tua cosmovisão, da maneira como você raciocina. No deserto, antes de ir para o deserto, foi batizado, o Espírito veio com ele em forma de uma ave, de uma pomba, desceu e depois o impeliu, o empurrou para o deserto. E ali o diabo começou a tentar ele. E o diabo tentava e ele dizia, está escrito. Está escrito. Está escrito. No Getsêmani, a palavra diz que ele se angustiou ao ponto de pedir para morrer. Você acha que o diabo, você evidenciando o DNA da eternidade de Deus que existe dentro de, porque existe dentro de você, se você evidencia, se você starta, se você ativa ele, você acha que o diabo vai ter poder sobre a sua vida? Sabe por que não vai ter? Porque quando ele é ativado, mundo tenebroso, diabo, espíritos malignos, potestades, não vão ver você. Vamos ver, sabe quem? Jesus. Abre o entendimento, Pai. Sabe por que existem algumas pessoas que têm medo de perder a sua riqueza? Porque a sua riqueza não mostra Jesus. Sabe por que pessoas têm medo de perder o conhecimento? Porque o conhecimento que recebe não evidencia Jesus. Temos um exemplo na palavra,
onde alguns discípulos de Jesus foram tentar expulsar demônios e levaram uma tunda. Evidenciar Jesus é o que devemos fazer nesse tempo. Quantos aqui querem rejuvenescer? Querem que o tempo passe e não seja evidenciado as marcas da idade, do tempo na sua vida? Não tenha medo não. Isso não é vaidade não, gente. É postura. Evidencie em Jesus. Evidencie Jesus. Quantos aqui desejam que os seus bens, eles se perpetuem, eles durem ao ponto de atingir, no mínimo, a 4ª geração? Evidencie em Jesus. Quantos aqui desejam ter uma saúde tal que atingir o nível de masculinidade, de virilidade como Abraão? É pouco. Evidencie em Jesus. Quantos aqui desejam que a habilidade que você tem, o dom que você tem, ele seja aperfeiçoado ao ponto de ser liberado novos dons e novas habilidades a você? Evidencie Jesus. Hoje de manhã nós cantamos: nada mais me satisfaz, só você, só você, só você. A grande questão é, Jesus, ele sabia do momento que ele estava passando, mas ele evidenciou o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Ele evidenciou nele uma essência, um DNA espiritual. Quantos de nós queremos viver as mais ricas bênçãos que Deus tem, mas no entanto não evidenciamos o Jesus que habita em nós? Nesse nível, do nível molecular, como se diz, no nível espiritual, existe algo muito louco. Quando você decide evidenciar o DNA, sabe o que acontece na sua vida? A graça de Deus te abraça. E a graça de Deus, ela se encarrega de liberar toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Estou falando isso nessa noite, além de ser ceia. Deus estabeleceu algo no coração, no meu coração e no coração dos pastores da casa. E estamos realizando um evento, pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, onde Jesus vai ser evidenciado. Mais ainda, onde Jesus vai estar aqui, onde Jesus vai curar, onde Jesus vai liberar porções graciosas, onde Jesus vai libertar, onde Jesus vai batizar com fogo, onde Jesus vai liberar novos dons. A pergunta que eu faço: você acha que vai encontrar Jesus aonde quando você chegar aqui? Eu olho para cada um de vocês, eu vejo Jesus. Logo, eu me encontro com Jesus.
Eu não me encontro simplesmente só com Felipe e com Agi. Eu não me encontro só com o Uriel. Eu não me encontro somente com o pastor Orlando. Quando eu olho para eles, eu vejo Jesus. Se você entender isso, você absorver isso, você se mover dessa forma, você caminhar dessa forma, tudo vai se tornar mais fácil. Porque quando eu enxergo o próximo, sabe o que eu estou fazendo? Dando a oportunidade do próximo ver Jesus. Os dois principais mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como, diga, a mim mesmo. Você pode olhar para o próximo agora. Olha para o teu irmão. Você consegue enxergar o amor de Deus na vida dele? Você consegue enxergar? Se você consegue enxergar o amor de Deus, eu não vou ver somente, simplesmente, o pastor Tiago. Eu vou ver Jesus. Logo, eu não vou observar defeitos ou falhas que ele venha a ter. E vice-versa. Sabe por quê? Diga assim comigo: Jesus nunca se atentou para as falhas. Sabe quem é que se atenta para as falhas? É a nossa essência terrena. Deus não está preocupado. Para o final dessa mensagem, que quando se fala, analise-se, pois, o homem a si mesmo, isso não tem nada a ver com Deus, com Jesus ou com o Espírito Santo, porque querem te oprimir ou te excluir da Santa Ceia. Você sabia que não tem nada a ver com isso? Só tem a ver com você. É você entender que a tua natureza espiritual, o teu DNA espiritual precisa ser evidenciado. Logo, quando você evidencia, você não vai mais sentir prazer em algumas coisas. E sabe o que é mais louco? É que talvez você sinta até vontade, mas o teu DNA espiritual ele vai dizer: não vai por aí. E se você entender, você vai recuar. Não queira enfrentar aquilo que Deus pede para você evitar. Jesus só foi para a cruz porque entendeu que precisava ir. Hoje é uma noite de Santa Ceia. E você, eu, nós estamos tendo uma grande oportunidade de ter experiências em Deus e com Deus nesses 3 níveis. E aqui eu não quero fazer você tomar uma decisão porque eu quero que você tome ou porque Jesus quer que você tome. Aqui, hoje, é uma noite de você tomar a decisão porque você entendeu. Porque se você está fazendo por fazer, na maioria das vezes, você vai ter motivo para mais na frente não fazer mais. E
quando nós nos movemos debaixo de um entendimento que o Espírito Santo libera em nós, nós começamos a fazer, não somente por obediência, mas por fé. Ceiar é uma atitude de fé, acreditar.